Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. A gente passa essa vida aqui se questionando, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Quem sou eu? Eu pedi para estar aqui, não pedi? Que vida é essa? Para onde eu vou? O que vale a pena eu fazer? Não sei, não sei. A gente vive cheios de não sei. Hoje ainda estava pensando com os meus botões aqui, né? São poucos os botões que a gente usa hoje, mas, pô, nós vivemos de muito achismo hoje, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Certeza praticamente nenhuma, nenhuma praticamente. Então, hoje, eu trago aqui o meu amigo e irmão Elan, mais uma vez, para que fale com a gente sobre conciliação entre matéria e espírito. Que peso que a gente tem que dar para cada coisa. Então, eu prometo para vocês que vai ser um papo legal. Deixa eu chamar ele aqui para. E aí, Elan, como é que você está? Tudo bem? Olá, Eustáquio. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui compartilhando com você e as pessoas que formam esse circuito aí maravilhoso do Vida Inteligente. Vamos É isso. juntos. Legal. Isso aqui você sabe quando os temas se apresentam aqui, é bom porque é o que todo mundo pensa, né? E a gente não. A gente faz um programa sem pauta, né? E o que vem à telha, a gente vai perguntando. Bom, vamos começar pelo seguinte, assim, na minha cabeça. Eu sou sempre o mais interessado aqui, né? A criação. Houve a criação, segundo a gente sabe, ela se deu através de alguma inteligência incriada, né? Porque é o incriado, ou isso, ou aquilo. Então, já denominou-se um monte de nome para a criação. Inclusive, botaram sexo no Criador, né? O Deus que você denomina a Javé em diversas situações. Então, já deram sexo para ele, é um homem, né? E essas coisas todas. Então, primeira pergunta, em sendo uma inteligência, vou usar inteligência, vai? Uma inteligência incriada, tem nexo criarmos alguma coisa como eu, você e toda essa humanidade que está aqui? São perguntinhas, não, sabe, não são fáceis, eu sei, mas vamos tentar desenvolver isso aí. Veja bem, a questão do incriado não repousa necessariamente no tema das criações feitas a partir do nível superior espiritual, que seria também incriado. Né? Sob essa perspectiva, o que existe de incriado seria esse ser a quem chamamos de Deus, qualquer coisa que a isso se assemelhe, e, entre aspas, o ambiente no qual ele existe de todo sempre. Isso é uma coisa. A outra coisa é, a partir desse ambiente, seres criados por esse Deus, Tá? esses seres funcionam, existem nesse nível de espiritualidade superior, e de lá, algumas classes desses seres foram se transformando ao longo aí da eternidade naquilo que entre nós, humanos, nós chamamos de, entre aspas, artistas. Aqueles que criam coisas novas. Antonine Meyer é uma escritora canadense e ela se diverte com a imprensa quando, de vez em quando, alguém no início da sua vida, em que ainda ela não era muito conhecida, algum repórter perguntava, mas para que você escreve livros se poucas pessoas vão ler, blá, 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 alguma coisa assim. E Isso. ela dizia, meu filho, é porque eu me considero artesã do 8º dia da criação. Como assim? Olha, Deus criou essa coisa, pelo menos é assim que a Bíblia diz, e os outros livros religiosos também. Ele trabalhou um dia, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele resolveu descansar no 7º, mas eu desconfio que ele não terminou. Então eu trabalho nesse 8º dia da criação. Boa resposta. Eu faço meus livros, eu acho que é para isso que os passarinhos cantam, que todo mundo vive. Bela resposta. Então, assim, essa coisa de ser artista, de fazer algo, de contribuir com a vida que já existe,
compondo uma nova música, um novo poema, um novo livro, uma escultura, um trabalho artesanal, um quadro, uma gravura, seja o que for. É exatamente esse o sentido, meu irmão Eustáquio, que os espíritos têm transmitido de que lá atrás, vários dos espíritos gerados por esse Deus incriado se tornaram artistas, vamos assim falar, e começaram a criar universos, do jeito que nós criamos música, livros, poesia. Esses seres criam universos como forma de expressão artística da sua capacidade mental e com o intuito maior de, entre aspas, homenagear esse ser incriado, a quem nós chamamos de Deus. Então, se esse raciocínio, se essa forma de entender é verdade ou não, as gerações futuras poderão um dia descobrir isso. Eu desconfio que deve ser, porque essa é, entre aspas, a contextualização menos esdrúxula ou mais razoável, que enfrenta os fatos, tá? Eu conheço e vou tentar justificar por quê, ainda que no âmago dessa história esteja um problemaço, que é essa coisa de ser incriado. Nós, humanos, com o nosso cérebro, a gente consegue imaginar tudo, mas tem que ter um início e pode até não ter um fim, mas o início tem que ter. Com certeza. Né? Mas essa coisa não tem início. Que coisa? Essa eternidade para trás, onde esse ser que também teria sido incriado. Então, assim, se a gente conseguir aceitar isso, o fato de que passa a existir, a partir de um certo ponto dessa história, seres co-criadores que se tornam artistas, criando outros universos que não existiam, mas a partir do momento em que existe, passam a ser também eternos, é essa a pretensão desses artistas. No nosso caso, alguém fez isso, mas criou uma obra que não tem nada de eterna e é terrivelmente problemática. Ponto. As mitologias dizem o quê? O Rig Veda, que é um dos Vedas clássicos da espiritualidade hindu, diz o quê? Diz que o Senhor Krishna, que é um avatar que é Shava, ou seja, um avatar criado com o código-fonte definidor pessoal, tanto de Brahma, quanto de Vishnu, quanto de Shiva, ou seja, dos três senhores da Trimurti. E Krishna foi o maior, e é o maior avatar por eles criado juntos. Krishna chegou para Brahma dizendo: Brahma, lá atrás Shiva chegou para você e lhe perguntou: Brahma, você não tem vergonha dessa criação que você fez? Porque não foi boa. Isso aparece no Rig Veda. Aí Krishna, em tempos mais recentes, ele chega para Brahma e diz: Brahma, você fica aí se gabando de que você é o criador, de que você é isso e aquilo outro. Olha, você não sabe, porque você está doente. Mas saiba que existem milhões de seres criadores como você e existem milhões de outros universos. E nenhum tem esses problemas todos, não. Entendeu? E tem mais, Brahma. Eu, Krishna, sou o ser supremo. Eu sou maior que você, Vishnu e Shiva. Então, assim, observe o que eu estou dizendo, dizia Krishna. Voltando aqui para a gente, e para finalizar a minha primeira intervenção, frente à sua pergunta, quando cada criador desse vai criar, gerar sua obra, ele escolhe as cores, a textura, ou as palavras, ou o estilo. E no caso de criar realidades, você tem que escolher as componentes. E a componente do que a gente chama matéria e a componente do que a gente chama espiritualidade. Né? Isso. Essas componentes, o que é que a ciência diz? Que seja lá o que for a nossa realidade, essa realidade na qual eu e você e todos os que nos veem estamos inseridos é composta por 5 elementos. Antes era só 4, mas depois descobriu-se o 5º elemento. Que elementos são esses? Espaço, tempo, matéria, energia e informação.
Porque a energia existe, a informação incide sobre a energia, cria um tipo de, entre aspas, matéria, e aqui surge o tempo e o espaço. O tecido do espaço-tempo da nossa realidade é formado exatamente por espaço-tempo, porque energia e matéria foram assim combinadas pela informação. Aí a pergunta é: essa informação veio de onde? Boa. Da mente do artista. Isso é o que se chama colapso quântico. O artista teve uma ideia, ou seja, a informação, criou a energia, colapsou das muitas possibilidades aquela que ele queria, e disso surgiu uma nova realidade, ou seja, uma criação formada por matéria, energia, espaço, tempo, de acordo com a informação que o artista mandou. Então, assim, sob essa perspectiva, se nós formos analisar como trabalhar a questão da natureza material dos nossos corpos transitórios, com a natureza espiritual das nossas almas eternas, essa é a equação na sua face inicial. Em termos de ser humano, e concluindo agora a minha resposta, todo ser humano tem em si essas duas componentes. A natureza, o psiquismo da sua natureza animal e o psiquismo da sua natureza espiritual. Aí o eu de Rogério, o eu de Eustáquio, o eu de qualquer ser humano é que vai calibrar se a sua personalidade humana vai ser mais materializada, mais espiritualizada, mais isso, mais aquilo. Aí é uma outra obra de arte que precisa ser construída em cada um de nós, dentro desse contexto de obra de arte universal que foi construída por alguém lá atrás. Para nosso azar, a obra em que a gente vive é cheia de broncas por todos os lados. Tudo bem, você tocou em dois assuntos que me chamaram a atenção. Primeiro, esses co-criadores, eu, qualquer pessoa, vamos limitar ao nosso mundinho aqui, como pessoas físicas aqui, né, como pessoas encarnadas. Para a gente ter uma ideia, a gente não tem ideia, a gente sabe que capta alguma coisa que já existe, porque senão eu não posso criar o que não existe. Eu tenho que usar, é o meu pensamento, é o meu ponto de vista. Eu não posso pegar nada que não exista para criar alguma coisa. Né? Eu não sei se nós temos esse poder ou não. Então, de onde esses co-criadores, vamos dizer, eles foram criar novos universos? Eles se basearam no quê? Você falou de cores, você falou de formas. Qual foi o material que eles usaram para construir isso? Essa é a primeira pergunta. Olha, nos livros, o Drama Cósmico de Javé e o outro livro, o Drama Espiritual de Javé, eu procurei explicar isso no âmbito do que os espíritos e o próprio espírito que me anima se propôs. São duas as componentes que um artista cósmico, um co-criador, se serve para criar um novo universo, uma nova criação, uma faixa de realidade. A primeira delas é o que se chama a matriz primeva, que existe advinda da radiância desse ser que é imanente e transcendente e que é incriado. Perfeito. Ou seja, o fato desse ser existir, dele é emanado uma imanência aí, um tipo de pulsação que gera uma matéria-prima que pode ser utilizada por outras mentes. Então, essa é a primeira componente, que seria o campo quântico de Deus, usando a expressão da física quântica. Aí, essa outra consciência criadora, esse artista universal, aí preste bem atenção, no espírito individualizado de cada um de nós, existe uma cota daquilo que os Upanishads, daquilo que a visão védica chama de Kundalini, que é uma energia co-criadora. É como se esse ser incriado tivesse dado um pouquinho a cada personalidade, a cada espírito particularizado, a cada consciência particularizada,
E essa consciência pode usar a sua Kundalini para, em unindo a sua Kundalini com a matriz primeva advinda do Criador imanente, essas duas coisas juntas formam qualquer coisa, criam qualquer coisa. Quando a física quântica diz que um ser humano ele é o pintor, ele é o pincel, ele é as cores e ele é o quadro que ele cria, é exatamente isso que está sendo dito. O artista espiritual que cria o universo, em se utilizando da Kundalini, da matriz divina, ele cria uma outra matriz particular dele, ou seja, ele cria uma matriz secundária, uma massa de modelar realidade secundária, com a sua Kundalini e com a matriz primeva de Deus, que está à disposição para todos nós, e com a sua consciência cria um projeto e, através da informação primeva emitida por essa consciência, há um colapso quântico e, no âmbito interno desse colapso quântico, uma nova matrix, uma nova realidade simulada pela capacidade criativa do arquiteto universal, do artista que criou. Então, assim, respondendo a sua pergunta, seriam essas duas componentes. A matriz divina do chamado Deus e a Kundalini disponível na consciência do artista particularizado que, com sua Kundalini, ou seja, com as suas cores pessoais, com o tipo de visão que ele tem, ele simula, ele cria um simulacro de realidade. É assim que as faixas de realidade que compõem uma determinada criação são geradas por uma consciência particularizada, ou, se eu puder complicar, do jeito que tem os Beatles, Rolling Stones, do jeito que tem Capital Inicial, do jeito que tem os Titãs, bandas maravilhosas, que são artistas que se juntam para criar uma música. Sim. Existem famílias espirituais nesse nível que se juntam para criar uma realidade. Então, às vezes, a criação é coletiva também. Então, irmão Eustáquio, há de tudo nesse contexto de realidade que para nós parece uma ficção, parece uma coisa imaginária, mas segundo as fofocas que rolam, seria mais ou menos isso que está situado no muito além, no que se refere ao limite das fronteiras da nossa percepção. Então, seriam esses componentes do bolo. Tá. Considerando, então, o imanifestado, tudo a gente fala em plano espiritual. Primeiro, a primeira pergunta, assim, vamos dizer, para a gente continuar dentro daquilo que eu tenho dúvidas, tenho perguntas para fazer. Por que nós tivemos que ter, vamos esquecer os outros reinos, não vamos esquecer mineral, animal, essas coisas, vegetal, vamos esquecer esses reinos. O ser humano, por que tivemos que trazer essa manifestação, vamos dizer? Por que nós tivemos que manifestar num plano físico, que nós estamos hoje aqui, cujas orientações são para que a gente espiritualize a matéria, para que a gente materialize o espírito, para que a gente busque menos matéria e mais espírito. Pô, se estava tudo pronto, meu, por que foi? Qual foi a sacanagem, como você já usou essa palavra aqui, que alguém fez ali? Por que isso aí? De criar, de dar massa física para nós? Com que intuito? Se nós temos que regressar para onde nós viemos? Dizem que criaram a gente simples e ignorantes. Nem sei se essa frase tem fundamento ou não tem, ou se alguém soltou essa coisa que não se sabe. Nós somos criados simples e ignorantes ou não? Os espíritos de muitos dos que vivem na Terra, sim. Outros não. Mas não é essa a questão. Tá. A principal pergunta que você fez é por que a matéria é desse jeito. Né? Isso aí. Esse é o problema. Por que a gente precisa espiritualizar a matéria? Porque no âmbito da criação, quando o tal artista imaginou criar uma massa de modelar realidade, ou seja, um tipo de energia, e fez com que o seu projeto
incidisse sobre essa energia, ou seja, a informação, para criar um tipo de matéria para surgir o espaço e o tempo, o tipo de matéria que ele criou foi podre. Foi uma matéria apodrecida. Porque foi uma matéria que foi produzida pelo fragmento do seu corpo mental ao cair na própria criação. Então, cada fragmentozinho desse veio podre. Cada elétron veio com uma memória, porque o elétron de todas as partículas quânticas, próton, nêutrons, fóton, neutrinos, elétron, James Charon, físico nuclear francês nos anos 70, em experiências que hoje já foram confirmadas, percebeu que o elétron tem memória. O elétron tem uma memória, ele vivencia, tudo que ele vivencia, ele guarda. E detalhe, Eustáquio, o número de elétrons que existiam na hora em que a ideia se condensou como matéria e explodiu no Big Bang, o número de elétrons que existiam antes juntos e que agora estão espalhados no universo é o mesmo. E os elétrons todos continuam entrelaçados, apesar de espalhados, porque isso é a mente do Criador caído. Então, os elétrons surgiram com a informação podre que o eu do Criador sentiu na hora da queda e marcou os seus elétrons, os seus neurônios. Então, ele faliu na hora que caiu. Então, qual foi o projeto? Espíritos de fora passaram a agrupar vários elétrons desses, criando um corpo material transitório aqui dentro. Já que esse corpo era podre, os espíritos de fora se ligaram a esses corpos, se imantaram nesses corpos e estão até hoje em várias experiências tentando diminuir o grau de podridão da memória dos elétrons. Isso quer dizer exatamente a sua frase, espiritualizar a matéria. Mas por que diabos precisa? Porque a matéria gerada nessa criação nasceu podre. Esse é o problema, Eustáquio. As mitologias já disseram isso lá atrás, só que não usando as expressões da física quântica, mas dizendo que o ovo cósmico que surgiu do nada, ou seja, a singularidade, sim, quebrou e dele saíram três coisas, como dizem a mitologia, como diz a mitologia chinesa: o Yin, o Yang e Panku, o criador caído no Yang. Isso tudo é podridão. Aí os espíritos que ficaram de fora dessa criação começaram a unir no Yin e no Yang a matéria despedaçada no Criador, e para isso foi necessário criar espécies novas, para que nessas espécies novas essa matéria exista, e dentro do seu corpo, e no meu e no de todo mundo, só tem podridão, porque é exatamente a forma como a podridão se organiza. Os nossos órgãos, rim, fígado, coração, pulmão, as veias, artérias, músculo, tudo isso é podridão organizada, mas que funciona genialmente. Sim. Aí tem essa máscara aí de Rogério, de Eustáquio, da personalidade humana, para a gente passar melhor, porque a gente não vê o que funciona dentro do corpo humano. Né? Então, isso é a podridão, entre aspas, evoluindo. Mas lembre-se, nós excretamos fezes, nós urinamos, nós comemos cadáveres. Sim. Ou seja, a coisa aqui dentro é meio baixo nível. Só que a gente tem, entre aspas, uma postura que tenta espiritualizar essa condição material deprimente. Que é onde vem essa vontade ou essa consciência que você acabou de dizer? Como é que ela foi inserida na gente? A mitologia explica que foi exatamente o trabalho dos três logos, que é o que eu explico no livro Quarto Logos. Quando Brahma, ou Javé, quando o Criador caiu, os neurônios da cabeça dele se transformaram nas sementes da vida, que são os elétrons ou os pósitrons do universo vizinho. Aí o segundo logos, Shiva, foi e polarizou esses corpos, dando energia sexual, identidade de gênero, e depois veio o Vishnu e colocou todas essas espécies para evoluir.
Então, a vontade de evoluir está junta à vontade inicial de cada partícula do Criador de o quê? De sobreviver a qualquer custo. O ímpeto que move um germe, um inseto, uma formiga, uma cobra, um cavalo, um elefante, a você e a mim, o ímpeto de existir, de tentar sobreviver, ele é comum O mesmo. aos seres unicelulares e pluricelulares. É o mesmo código funcionando. Só que um ser humano é muito mais complexo do que um germe ou do que um ser unicelular. Nós fazemos poesia, eles não fazem. Né? Então, assim, mas é a mesma coisa. Só varia o tipo de corpo, mas o ímpeto existencial é, entre aspas, é a força que move todo mundo, que vem da força desses seres. É a força Rajas, Sattva e Tamas, chamada assim na mitologia hindu. Isso é o que nos move. Todos nós nos movemos, não porque a gente gosta, mas sim por necessidade. A gente come, come cadáveres, defeca, urina, bebe água, se movimenta para trabalhar, para ganhar dinheiro, para conseguir objetivos. Isso tudo é a força da vida de um ser caído que não pode parar até conseguir encontrar uma solução para o seu código genômico. Então, se nós temos isso, beleza, eu gostei da resposta, porque eu imagino também que exista alguma coisa que nos comanda, que é o que você acabou de explicar. Vamos chamar, os meus elétrons estão querendo voltar para a origem. Se eu estou errado ou não, mas existe alguma coisa aqui dentro que me leva de volta para a fonte, vamos dizer assim, né? Então, como é que é? Onde entra o livre-arbítrio nessa? Por que eu tenho livre-arbítrio? Né? Por que eu tenho liberdade de escolha sobre um erro? Os elétrons vieram podres para cá. Né? E considerando a podridão, eu tenho... Da onde vem essa coisa que chamam de livre-arbítrio, liberdade de escolha, para eu escolher entre continuar na podridão ou seguir essa vontade, essa coisa inerente que existe em cada um de nós de voltar para o correto, antes de acontecer todo esse processo que você disse? Eis a questão. Sob uma certa perspectiva, na hora em que um espírito toma um código podre e dele se vê obrigado a gerar um novo corpo, e neste novo corpo imantar a sua consciência, criando um novo personagem que vai ter um ego, o espírito ele é obrigado a fazer isso. Ele não tem o livre-arbítrio de dizer não vou fazer isso. Ele faz. Só que o eu de um espírito é o eu de um espírito. O eu que surge a partir de um corpo humano é um outro tipo de eu. Aí este eu, chamado Rogério Eustáquio, já se vê existindo com um nome que deram. Tá. E você se auto-identifica com esse nome e vai até o fim da vida pensando que é Rogério Eustáquio, quando isso é um truque. Isso é um ardil. Para que Rogério Eustáquio sintam as dificuldades da vida, sintam os problemas dos seus códigos pessoais, ou seja, o genoma de cada corpo, e vá, entre aspas, corrigindo ou piorando as marcações genéticas, que são receitas gênicas que produzem proteínas e cabe ao nosso eu, nesse ponto, ter livre-arbítrio para optar por esta ou aquela situação. Mas é um livre-arbítrio reduzido, porque na Gênese não tem livre-arbítrio nenhum. O espírito, ele cria um corpo e esse corpo vai ter um personagem que vai existir. Isso aqui é uma obrigação. Isso é uma escravidão. Isso, na verdade, é um ultraje. Não tem nada de ético nem de decente. Eustáquio e Rogério, seja quem for, está existindo. Aí, uma hora, Rogério para e diz, mas por que eu existo? Eu, Rogério, não pedi para existir. Por que eu estou aqui? Então, assim, ético não é. Decente também não é. E o pior, ninguém explica nada. Você é jogado no fundo de um poço e você, em pleno nadar para tentar sobreviver ao fundo do poço, você vai pensar sobre questões sofisticadas, como por que estou aqui, como eu posso embelezar o ambiente, mas, ao mesmo tempo, nadando o tempo inteiro para não submergir.
e sem ter pedido para fazer isso, e sem ter culpa nenhuma no cartório. Porque é por isso que eu escrevi o livro Favor Divino, explicando que os nossos livros, desculpe, os nossos espíritos abrem mão de ter livre-arbítrio para, entre aspas, fazer o favor divino de inocular neles próprios uma cota desse código podre do Criador e ir administrando esse código podre, essa assinatura quântica, a partir de diversas situações existenciais. Aí vou envolver desde reino mineral, animal, vegetal, e alguns já surgem simples ignorantes para existir como ser humano. Aí várias vidas na condição humana administrando o mesmo código-fonte, a mesma assinatura quântica. É o mesmo. O Espiritismo não fala nada disso, não tem a menor noção do que eu estou falando aqui. Infelizmente, o movimento espírita não foi adiante, mas a física quântica permite nos dar a ideia de que o espírito usa o mesmo kit de elétrons a cada vez que ele pega um corpo novo na roda de Sansara. Olha Agora, bem como é complexo. tá, me diz uma coisa aqui. Eu não me lembro quando eu era espírito, né? Eu nasci, cresci e assim que me conheço. Eu me conheço como carne, como carne. Alguma coisa, é óbvio, ululante que alguma coisa me anima, porque a hora que essa coisa vai embora, que a gente chama do processo da morte, digamos assim, eu tô lá duro, tô lá frio e começo a apodrecer. Então, alguma coisa me anima, isso eu sei. Então, eu não conheço o outro lado. E o título da nossa conversa hoje, que é Como Equilibrar Matéria e Espírito. Como é que eu posso pleitear a minha condição de espírito, vamos dizer, de perene, essas coisas da fonte, essa verdadeira ligação com a fonte, vivendo uma vida terrena, rapaz, e sem lembrança nenhuma, como é que eu adquiro a minha consciência espiritual? Eis a questão. De fato, não resta outra alternativa para personalidades que se veem existindo e sem noção do passado, sem noção anterior, e tem que se aceitar do jeito que é. Se vem com corpo defeituoso, é com corpo defeituoso. Se vem com corpo aparentemente normal, mas com doença, é com doença. Se vem sadio, é sadio, mas podendo a qualquer hora levar um escorrego numa casca de banana e quebrar o crânio. Câncer. Então, assim, isso é uma loucura, mas ainda assim. A questão mais importante daqueles que buscam é como você se equilibrar, como você se tornar um ser mais espiritualizado do que animalizado, ainda que o seu eu esteja no corpo, hospedado no corpo animal. Mas desculpa, eu sinto fome, quando eu sinto fome, e ela fica aguçada a minha fome quando eu sinto o cheiro da comida, o cheiro, né? Nossa Senhora, aí potencializa. Onde a gente deve se segurar? Qual é a boia, qual é a coisa para a gente se segurar para aumentar essa convicção, digamos assim, é o termo apropriado, essa convicção de que existe algo além da vida física. O que eu posso buscar, o que eu posso ter como visão para eu ir buscar uma meta? Eu estou vendo uma luz lá e eu vou correr atrás daquela luz, mas eu estou vendo a luz. Então, o ser humano encarnado, além da filosofia, onde ele pode se agarrar para buscar essa vida espiritual? Porque aí ele vai estar se melhorando, ele vai estar espiritualizando a matéria. Aí sim, quais são os elementos, quais são as tábuas de salvação? Porque eu chamo isso aí uma salvação, porque dizem que a vida espiritual é maravilhosa, tem, né? Pelo menos as coisas mais ascensionadas. Dizem que tem o limbo, tem a coisa ruim, tem o umbral, patati patatá, mas tem também o lado bom que todo mundo pleiteia. Onde que eu me agarro para poder confiar e seguir uma vida buscando exatamente materializar o meu espírito? Ou espiritualizar a minha matéria? Existem dois caminhos, até hoje, criados como sendo as opções que cada ser humano pode escolher. O primeiro caminho é o chamado caminho devocional, da fé, da religião. É você
ter no seu mundo imaginário a certeza ou a expectativa de que alguém vai lhe guiar, alguém vai lhe levar, alguém vai resolver por você e lhe transformar em Isso. um ser humano mais espiritualizado. Esse é o caminho. Pura Maia, né? É Maya e é o caminho Bhakti devocional que Tá. na Índia é profundamente conhecido. E as outras religiões também fazem isso. Um muçulmano significa o quê? Eu sou submisso a ti, ó Allah. O muçulmano, ele também é devocional. Ele se entrega a Allah e por isso 5 vezes por dia ele se ajoelha, faz. Né? Então, assim, cada ser humano nesse caminho devocional, que é o caminho de você se entregar a alguém para que esse alguém lhe leve, já que você não pode ir, já que Isso. você não consegue ir, porque você é um reles animal racional, esse é um Perfeito. caminho. Tá? O outro caminho envolve compreensão esclarecida e vontade, pessoal, que é o caminho sábio, que é o caminho mais difícil. Por quê? Porque aqui você não espera que ninguém lhe leve. Aqui você tenta ir. Para você se movimentar, você tem que ter uma vontade pessoal de utilizar a sua condição de racionalidade, de consciência, e para isso você tem que usar o diálogo interior, o diálogo consigo mesmo, como sendo a forma do seu eu convencer a ele mesmo, entre aspas, de que ele precisa ir. Para onde? Aí é o que o budismo ensina e outras doutrinas de vida também. É. Quando você alinha os seus objetivos, as suas metas, os seus discursos, as suas emoções, as suas atitudes, então Buda dizia: ei, crie o seu caminho, siga o caminho do meio que você chega ao nirvana. Ou seja, você vai nessa direção, atingindo o quê? O estado de autorrealização, que significa você se unificar, se unir ao que de mais belo possa existir, seja isso lá o que for. Buda não falava que era Deus. Sim. Buda dizia que era o fato de você, existindo assim, você alterava o seu nível de consciência e o seu eu se expandia. E você se integrava ao todo, e isso chama-se nirvana. Sim. Então, Eustáquio, tem essas duas caminhadas, duas formas de elevação humana. A religiosa, devocional, ancorada na crença e na fé em que alguém lhe leva, e aquela que você mesmo decide trilhar, tentando criar o seu caminho, para você movimentar o seu ego na constante busca da verdade, ou seja, aumentando o seu nível de esclarecimento o tempo inteiro e mantendo-se firme, não numa crença, mas sim num código existencial que a gente chama código filosófico de cada um de nós. O código de princípios e propósitos que cada ser humano deveria ter, só que não tem. Por quê? Porque quem vai de acordo com o que o vento empurra ou alguém leva, vai. De qualquer modo. Muita gente acredita em Deus e é corrupta. Ah, sem dúvida. Pô. Mas por que que essa pessoa se permite ser um corrupto terrível e, ao mesmo tempo, fala em Deus, está na ponta da língua, toda hora fala em Deus, Jesus? Como é que é possível um ser humano usar o nome de Deus, de Jesus, para suas próprias cretinices? E sempre se desculpar e não tem nenhum escrúpulo e nem vergonha de continuar a fazer isso todo santo dia. Ou seja, essas pessoas que fazem isso, usam o nome de Deus, elas, algumas são bem intencionadas, obviamente, mas outras são canalhas, cretinos, é o que de mais feio existe na humanidade. Por quê? Porque existe assassino e gente pervertida que não disfarça que é. Mas tem gente que é assassino e pervertido e disfarça isso usando o nome de Deus e de Jesus. Tá? Então, assim, nesse caminho da devoção, existe de tudo. Mas no caminho daqueles que buscam gerar sua própria estrada, não existe de tudo, não. Aqui só existe gente
que busca a verdade, tenta ser honesto e tenta ser digno. Sim. No caminho devocional, a dignidade já foi deixada de lado há muito tempo. Concordo. A grande maioria, sim. Então, são esses dois caminhos, meu irmão. Não Agora, tem um terceiro, não. Me diz uma coisa, o Rogério, ele é animado por um espírito, o Eustáquio também, né? Algum espírito está encarnado aqui. Agora, nós não somos esses espíritos, nós estamos Rogério, estamos Eustáquio. Existe maneira de eu manter comunicação com quem me anima? Uma maneira lícita, legal? E qual é o caminho disso? Como é que eu posso entrar em contato com esse ser que me anima, que é o meu espírito? Ou meu não, né? Ele está aqui nesse corpo, aqui, vamos dizer. Não sei, qual seria a forma de contatá-lo para que ele me orientasse ou que me lembrasse nem tudo é permitido, tal, porque sabe que a gente está vivendo aqui experiências que a gente não pode lembrar, assim. Como é que se mantém contato com o espírito que te anima, Elan? Nos outros níveis de universos criados, o espírito, quando vai temporariamente se ligar a uma dessas obras, ele não perde a noção de quem ele é. Tá. Só que ele não nasce nem morre, ele não precisa passar por isso. Ele acontece e desacontece, ele entra e sai de um desses universos. Aqui a coisa complicou. Por quê? Porque entre a cabeça de Eustáquio e o espírito que anima Eustáquio, tem essa ponte de comunicação. E que ponte é essa? O espírito vibra e essa vibração incide nos 100 B de bola, bilhões de neurônios que compõem o cérebro que está dentro do crânio e da cabeça de Eustáquio. Tá. Mas dentro desse cérebro tem uma coisinha chamada microtúbulos, e dentro dos microtúbulos tem um código neuronal que alguém lá atrás criou esse código para exatamente definir, através desse código, o modo como cada neurônio desse vai, pelos milhares de dendrites que esse neurônio tem, receber as informações que estão vindo lá de fora e estão entrando. Mas observe, cada neurônio da nossa cabeça tem milhares de dendrites, o que quer dizer que cada neurônio está ligado a pelo menos mais 1.000 outros neurônios dos cerca de 100 bilhões de neurônios, mas observe que ele só tem um axônio. Sim. Ou seja, cada neurônio tem milhares de dendritos, mas só tem um axônio. Exatamente. Aí o que é que isso implica dizer? Que a informação que vem lá de fora entra no neurônio pelos dendritos, o código neuronal que está lá dentro e processa essas informações é obrigado a transformar tudo aquilo numa resposta só, que é a que sai pelo axônio. O que sai pelo axônio sobra aqui no lobo frontal, e isso acontece a cada pulsação da vida, e é isso que o eu de Rogério, o eu de Eustáquio, pensa ser o eu deles. Qual é o problema? O problema é que o código neuronal que separa Eustáquio do espírito dele Sim. foi rompido lá atrás, ou corrompido, quando Eva tomou uma certa beberagem, do jeito que se hoje você tomar ayahuasca, cannabis, o que seja, isso mexe com a química mental e você... Lá atrás, alguma beberagem tomada por Eva, vamos aproveitar a história bíblica, modificou o código neuronal e os espíritos, e seja lá quem for que de fora quer controlar um ser humano, eles perderam a capacidade automática que tinham antes disso de dominar. Aí, a partir daqui, o eu dos seres humanos ficou sem controle. E até hoje está assim. Quando o eu de Eustáquio não usa a vontade de Eustáquio de dominar a si mesmo, de ser o gestor de si mesmo, de dizer eu vou ser uma pessoa decente, eu desejo ser e assim serei. Se você não usa o diálogo interior para conversar consigo mesmo e construir no seu DNA aquilo que você quer
E como é que você faz isso? Usando os RNA mensageiros que a cada impulso da nossa mente são produzidos na nossa célula com aquela mensagem e leva a nova mensagem para o nosso DNA para ver se lá já tem um código genético compatível com aquilo. Se não tem, o RNA mensageiro tenta provocar uma mutação. Então, assim, o código neuronal que está dentro dos neurônios da nossa cabeça é o que separa Rogério de poder conversar com o espírito dele, é o que separa Eustáquio de poder conversar com o espírito dele, é o que separa o eu do nosso espírito de poder ser claro com o seu eu humano, porque essa ponte telepática foi corrompida e ou o eu humano constrói uma outra forma de se igualar ao seu espírito para que isso volte a acontecer, ou não acontece. O sânscrito chama de swami àqueles humanos que conseguem, por meio da prática yogi, serenar os arquivos mentais e emocionais advindos desse cérebro, já que o código neuronal é maluco, para que a sua consciência, o seu eu profundo, se eleve por sobre tudo isso e consiga, ainda assim, estabelecer um novo padrão de, entre aspas, convivência com o próprio espírito que o anima. Simples assim. Você quer dizer com isso que pelo que eu pude entender, que frequência que pouca gente fala, ou muita gente fala e não entende o que está falando, é uma coisa importantíssima, né? Porque é incrivelmente importante. Se eu sintonizo, se eu estou numa frequência elevada, o que é frequência elevada? Bons pensamentos, uma música clássica, alguma coisa assim, me facilita muito essa relação Eustáquio e espírito que anima e outras coisas. Está correto? Perfeitamente. É tudo uma questão de frequência, de sintonia, de ressonância. É a lei da mente do Buda. O que é que Buda disse lá atrás? O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você, entre aspas, deseja se torna realidade. Mas o desejar aqui é mal interpretado por a gente. A tradução para o português não é boa. Porque verdadeiramente o que Buda disse foi: o que um ser humano pensa, ele cria. O que um ser humano sente, ele atrai. O que esse ser humano aspira a ser, torna-se realidade. Então, o desejar aqui não é desejar ter dinheiro no bolso, não é essa a questão. É aquilo que você aspira vir a ser, ou seja, são outros canais de consciência que você aspira ter disponível no seu psiquismo, que é exatamente a questão de frequência vibratória. O 8º módulo do Mentalma, que foi o yoga que eu criei para mim mesmo, chama-se pulsação digni, que é a pulsação dignificada que eu exijo de mim mesmo e me obrigo a cada microinstante que de mim sai uma pulsação de dignidade para que todos os elétrons do meu corpo e ao meu redor possam sentir nas suas memórias isso aí. É a mesma história que a gente fala, de uma bacia d'água, você solta uma gotinha de corante azul, logo depois todas as moléculas dessa bacia vão estar também apropriando o azul. Os elétrons apropriam tudo que eus complexos, como os humanos, marcam nos elétrons do seu próprio corpo, que marcam todos os elétrons da bacia universal. Então, quando, a todo instante, quando eu acordo e durmo, eu cobro de mim mesmo se eu estou tentando ser digno, antes mesmo da gente começar esse programa, não é sempre que eu posso, mas eu estava aqui há uns 20 minutos, eu estou no quarto de hotel aqui em São Paulo, eu estava fazendo a minha segunda meditação matinal, que eu tirei 20 minutinhos, né? E a última, entre aspas, a última etapa dos meus exercícios respiratórios e meditativos é quando eu me pergunto: eu estou tentando ser digno em tudo que penso, sinto e faço? Quando eu digo sim a mim mesmo, é uma explosão de energia, porque eu não posso mentir para mim mesmo. Isso aqui é diferente. Eu dizer, Deus me ajude, me leve no seu colo, eu sou um pecador. Mas eu faço diferente. Eu tento cobrar de mim mesmo a certeza de que eu estou tentando ser digno
E se eu me perceber errado, eu não fui digno, eu errei ali, não, mas eu vou continuar a tentar a ser, mesmo errando, eu vou tentar acertar aquele erro, se eu tiver... Ou seja, é o eu do ser humano sendo gestor de si mesmo. Esse é o único nível de livre-arbítrio que a gente pode ter. É mesmo nadando, desculpa a expressão, na merda, tentar se manter limpo. Isso, com a cabeça de fora. A gente não possa sair dessa piscina. Ô, Elan, aqui, se a gente for pensar, tem muita gente que fica ou indóida, fica com problemas mentais, tentando descobrir o que existe além da vida e essas coisas assim, assado. Muita gente chega a ficar fora de si, chega a enlouquecer, vamos chamar assim, no extremo. Do lado de lá, fora do mundo material, no mundo espiritual, o desencarnado, ele tem loucura também ou não? Ele pode ficar desorientado? Os questionamentos que ele tinha na vida física, na passagem dele para a vida espiritual, ele leva tudo que ele tinha aqui, como dizem que você leva exatamente o que você era. Qual é a verdade nisso tudo, Elan? 100%. Um espírito não consegue enlouquecer lá na espiritualidade. Ele enlouquece aqui como ego humano, e tudo que acontece com o ego humano de um espírito marca-se nele próprio. Puxa, na espiritualidade, aqui é um paradoxo. A espiritualidade, comparado com a realidade física material, é sempre considerada como sendo um mundo causal, um mundo anterior, uma eternidade, ou um pedaço de eternidade, enquanto isso aqui é tão transitório, é tudo muito rápido. Então, a gente diz, vou retornar à minha pátria espiritual, deixando essa vida nojenta aqui na Terra, ou essa vida maravilhosa aqui na Terra, mas na espiritualidade é mais maravilhoso ainda. Mas, assim, qual é o paradoxo? Mesmo o nível espiritual sendo um nível causal para os nossos espíritos, mas isso é meio falso, porque, de fato, o palco planetário das causas que movem a consciência espiritual não é o do nível espiritual, é o da vida física, porque aqui tem um genoma do Criador que está no corpo da gente, e é esse genoma que o eu de cada um de nós mexe, ou é por ele mexido, e seja lá qual for a situação, o resultado disso marca-se no espírito. Então, se o espírito contrai débitos vivendo na Terra, usando o genoma desse corpo, ele leva para a espiritualidade isso, mas lá na espiritualidade ele não resolve nada, porque lá não tem o genoma disponível para ser usado. Entendi, exatamente. Ele tem que pegar outro corpo com esse genoma para continuar. É essa, entre aspas, a situação, o que faz com que a causa se transfira de lá para cá e isso aqui seja um mundo causal. Por quê? Porque a causa dos nossos problemas reside nessa faixa de materialidade, que é o genoma podre do Criador. Então, sim, um espírito, ele inevitavelmente leva 100% dos arquivos memoriais, das lembranças e das emoções a elas associadas, 100%. Quando esse corpo da gente morre, a primeira coisa que passa na consciência é um filme. É o filme memorial das nossas lembranças. A maioria diz isso mesmo, em segundos passa a vida inteira. Porque o cérebro está se desligando, é igual um computador. Quando a gente desliga, ele demora um pouquinho antes de desligar, mas desliga. Esse demorar um pouquinho é porque ele está sonhando, vamos assim dizer, do jeito que a gente também vê o filme da consciência quando esse corpo morre. Se o seu eu ficar preso a alguma lembrança dessa, dinheiro em banco, raiva que você tem de fulano, problema mal resolvido com ciclano, ciúme, apego, aí o seu eu vai ficar meio que cego para as questões mais sublimes ou mais sutis do nível espiritual que lhe espera. Você nem vai. Você fica por aqui porque você se fixa e entra no pesadelo daquelas memórias da sua última vida. Isso vira uma bolha psíquica que aprisiona o seu eu. Aí você pensa que está vivo quando não tem mais um corpo biológico que já morreu, mas você também não está na espiritualidade. É o chamado limbo. Você está ali.
Então, sim, o espírito ele é 100% responsável, ainda que ele não goste, pelo que o seu ego humano faz ou deixa de fazer. E para finalizar, tudo isso aí que eu levei na minha sacola, do corpo material para o corpo espiritual, vamos dizer assim, vai ser comigo, vai estar comigo até a próxima oportunidade, vamos dizer, até a próxima encarnação. Eu vou voltar com o saco que não tem jeito de eu resolver do lado de lá alguma coisa que era daqui. Não tem. Opa, olha aí. Se cuida aí, gente. Vamos aproveitar enquanto estamos vivos aqui. Ó. Não tem, né? Não, você pode fazer curso de crochê, de costura, de música, de carpintaria na espiritualidade e aumentar os seus talentos, mas você não os poderá trazer para a próxima vida, porque você vai trazer o código anterior. Se couber nesse código anterior, você pode até colocar no genoma do seu futuro pai e mãe essas novas habilidades que você na espiritualidade conseguiu. Mas quando você tem karma pesado, esqueça. Então, você vem sempre com a sua bagagem. Karma só se resolve, as pendências que você adquiriu na vida física, você só resolve na vida física, é isso? 100% verdadeiro, é isso que os espíritos dizem. Essa é uma certeza que, em tese, a gente pode colecionar como muito provável. Olha que fria isso, porque a gente vê em algumas situações aí, em contato, vamos dizer, em grupos espíritas, em casas espíritas, pessoas se reconciliando, ou então o espírito, por exemplo, né, o espírito arrependido de um ato que cometeu, como que se diz? Quem foi a vítima disso, vamos dizer, perdoa. Não vale nada, né? Não. Bem, tem um valor. Nós temos dois problemas quando a gente aciona os mecanismos do karma. O que a gente marca na gente mesmo é uma componente, e a outra componente é o que a gente marca nos outros. Se eu fiz um mal a você e você me perdoou, mesmo você estando do lado de lá. Isso, melhor para mim. Mas o meu problema de fazer mal continua em mim. A causa de eu ser um estúpido continua me marcando. Pior seria se, além de eu continuar estúpido, você continuasse com o dedo para mim. Você é um filho da mãe, canalha, cretino. Eu exijo que você sofra, porque você me fez sofrer. Aí o peso é maior. Então, imagine que eu fiz mal a 500 pessoas, a 5.000 pessoas, a milhões de pessoas. Só a ignorância humana em relação a isso permite que canalhas continuem sendo canalhas porque pensam que nunca vão se encontrar com o resultado que fizeram, mas é inevitável. O que sai de um ser humano volta para ele. O que sai de um ser cósmico, seja ele de que tipo for, volta para ele. Questão de tempo. Então, como a gente fala aqui no mundo material, né? No mundo físico, a cautela, a prudência, na dúvida não ultrapasse. Se tudo isso que a gente conversou, você acredita ou não, é problema seu, mas eu já fico aqui com as informações que eu tenho, que não pensa que passou do lado de lá, segundo o Elan está nos dizendo aqui, passou do lado de lá, o problema resolveu? Resolveu nada. Você vai voltar em alguma situação aí para resolver um problema que você acha que você não levou. Então, caldo de galinha, precaução e água benta nunca fez mal para ninguém, né? Então, acho que é isso que a gente chama de vigilância dos sentidos e o eterno vigiar e orar, né? Exatamente. É por aí, né? Então, é isso aí, meu brother. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição em compartilhar conhecimento e até a próxima oportunidade. Tudo de bom. Obrigado. Gente, é gostoso bater papo assim, né? Porque são coisas que, como é que se diz? Não são táteis o que a gente conversa aqui, né? Mas, de qualquer forma, faz a gente pensar. E fazendo pensar, cada um dentro do seu livre-arbítrio de pensar como quiser, descobre seu caminho, mudar a sua frequência, experimentar pelo menos, bota uma música tranquila, vê como é que você se sente com uma música tranquila, e assim, fazer algo por nós, não esperar que alguém o faça. É isso aí, gente. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.